Então, agora vamos a mais um algoritmo de busca local bem famosinho dentro da área de IA, inclusive, tá? E que pode ser usado para problemas de otimização, consequentemente, que são os algoritmos genéticos, tá? Agora muitos de vocês vão relembrar a teoria da reprodução, cromossomo, crossover, mutação e etc. E o algoritmo genético ele vai se basear bem naquela questão da reprodução genética lá, que vocês aprenderam lá, a combinação do cromossomo, divide um cromossomo, né, tira parte dos cromossomos, eles se recombinam para formar novos cromossomos e assim por diante, tá? E essa ideia de ter esse algoritmo genético aí para fazer esse processo de otimização, obviamente foi o Charles Darwin, né, que fez que formulou toda essa teoria de como os indivíduos se reproduzem, geram novos indivíduos, né, chegando lá na questão do cromossomo, dos genes, gene recessivo, etc. Toda aquela teoria, e também baseado na teoria da evolução natural das espécies do Darwin, né, que fala que os indivíduos mais bem adaptados, eles tendem a continuar a sua reprodução. Então, aqueles menos adaptados, eles tendem a ser extinguidos da população, e a população tende sempre a manter os indivíduos mais bem adaptados àquele ambiente em que os indivíduos vivem, né? Então aí vai ser bastante baseado mesmo nessa teoria. E o que vão ser os indivíduos da nossa população aí? Serão as possíveis soluções para um problema. Então, assim como a gente ia lá no HillClimb lá, ou no BeamSearch, etc., que a gente tinha lá soluções iniciais, tá? No algoritmo genético a gente vai ter essas soluções iniciais. Cada solução aí é tratada como se fosse um indivíduo de uma população. Então, minha população ela vai ser composta por um conjunto de soluções. Tá? E aí a ideia, até baseada na teoria da evolução das espécies, é que dentro dessa população que eu vou gerar, tá, eu vou pegar quais são os mais bem adaptados, ou seja, quais dessas soluções são mais promissoras, tá? Promissoras no sentido do resultado, da minha função objetivo. E aí eu vou escolher esses indivíduos mais bem adaptados para gerarem novos indivíduos, ou seja, para gerar a nova geração de indivíduos. Tá? E essa nova geração de indivíduos, obviamente que vai ser gerada com base nos pais, vai carregar parte da informação genética dos pais, ou seja, vai carregar parte da solução dos pais. Então, os pais seriam os indivíduos, né? E a gente vai representar ele literalmente como se fosse um cromossomo genético. E na hora de eu gerar uma nova solução, eu vou gerar essa solução com base naquelas operações de combinação de cromossomos genéticos, que é o famoso crossover aí, tá? E a gente também vai ter uma questão de aleatoriedade também desse processo, assim como a gente tinha lá no Stochastic BeamSearch ou no Simulated Annealing, que a gente tem o fator de mutação. Quando a gente vai gerar um novo indivíduo, né, alguns genes desse cromossomo, eles podem sofrer mutação, assim como acontece na realidade. Então a gente vai ter essa nossa solução também podendo sofrer mutação dentro do algoritmo genético. Tá? Então, essa é a ideia mais ou menos geral. Agora a gente vai passando por cada uma das etapas desse algoritmo genético. Tá? Ele pode ser considerado aqui como uma variação do Stochastic BeamSearch, ou seja, que eu tenho alguns indivíduos, né? No caso seriam K soluções iniciais, tá? Só que a diferença dele vai ser que não necessariamente um pai só, né, uma solução só, vai gerar os seus sucessores vizinhos. Agora, para eu gerar uma solução, vamos dizer assim, sucessora, que seriam os indivíduos da próxima geração, eu preciso combinar indivíduos existentes, ou seja, eu preciso combinar soluções existentes, que seriam os pais da futura geração. Tá? E além disso, a gente vai ter aquele fator de aleatoriedade, como eu falei, parecido aí, ou com que já tem o Stochastic BeamSearch, né, que tem aquele fator de aleatoriedade também, ou com o Simulated Annealing, ou com o Stochastic HillClimb. Tá? Bom, então nos algoritmos genéticos, ó, cada indivíduo ele vai ser uma solução potencial para o problema.
cada indivíduo ele é representado por um cromossomo, certo? E a partir do momento que eu tenho esse cromossomo, tá? O resto sempre vai ser muito parecido, tá? Que para gerar os novos indivíduos, eu vou ter que selecionar os indivíduos mais aptos, eu vou ter que reproduzir, né, esses indivíduos, ou seja, eu vou ter que, se esses indivíduos forem considerados os pais, eu vou ter que gerar os filhos a partir desses indivíduos, ou seja, gerando novos indivíduos e consequentemente novas soluções. E a partir daí eu posso, na hora de gerar esses indivíduos, algum genes desse indivíduo eles podem sofrer mutação. Então a grande questão aqui do algoritmo genético é como que eu represento uma solução para o meu problema no formato de cromossomo, tá? Porque o resto vai ser tudo igual. Sempre vai ter seleção, reprodução e mutação, certo? Então isso daí não muda. O que vai mudar vai ser como que eu vou definir o meu indivíduo, tá? Bom, os indivíduos então eles vão possuir o cromossomo, ele possui a carga genética, né? Então cada indivíduo tem um cromossomo, o cromossomo é a possível solução para um problema, tá? E aí tem algumas formas que eu posso utilizar para representar o cromossomo, tá? A mais comum, vamos assim dizer, é a representação binária, tá? Porque com essa representação binária eu consigo representar qualquer tipo de coisa, ou seja, no computador é binário, seja caractere, seja número inteiro, seja ponto flutuante, etc. Tudo vira uma representação binária. Então a representação binária eu posso utilizar para qualquer coisa. Obviamente que dependendo do meu problema, se eu for utilizar essa representação binária, pode ser que fique extremamente grande meu cromossomo, tá? Mas a gente pode ter outros tipos de representação também de acordo com o problema, tá? Comum também o uso de strings. Que eu vou colocar o exemplinho do problema das 8 rainhas que a gente vai estar trabalhando, tá? Então, por exemplo, ó, eu posso ter uma codificação binária, então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posições, como se fosse um vetorzão grandão, certo? A gente pode pensar isso como se fosse um arrayzão, eu só coloquei ele dividido em 8 para a gente enxergar, tá? Em que aqui é a posição da rainha na primeira coluna, então ele está na posição 2, então é a representação binária do 2. Aqui ela está na primeira posição, na segunda coluna, então na segunda partezinha desse meu arrayzão aqui está na posição 2, na terceira está aqui, na quarta está aqui e assim por diante. Ou ainda posso ter uma representação um pouquinho mais compacta, no caso da string aqui, em que cada posição desse meu cromossomo ele vai indicar onde que está a rainha ali naquela coluna, certo? Então esse daqui seria a indicação da rainha na primeira coluna, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta e assim por diante, né? Uma vez que eu tenho esse indivíduo, né, eu sei como codificar o indivíduo, eu vou gerar esses indivíduos aleatoriamente, assim como lá no Hill Climb, Simulator Annealing, etc. Eu precisava gerar essas soluções aleatoriamente, ou pelo menos a solução inicial aleatoriamente. Aqui, a mesma coisa, a gente vai gerar essa população inicial, ou esses K indivíduos, aleatoriamente, tá? Só que agora no formato aqui de cromossomo. Desculpa, engasguei. Então, todos os indivíduos gerados numa determinada iteração desse algoritmo genético, ele vai constituir a população da cada iteração, certo? Tem gente que fala geração ainda, uma determinada geração. A partir do momento em que eu vou gerar novos indivíduos, né, eu vou ter a combinação desses indivíduos dessa geração para gerar uma nova geração, como se fossem os pais gerando a geração dos filhos, depois esses filhos vão gerar a geração dos outros filhos e assim por diante, tá? Bom, então para isso eu preciso definir um tamanho de população, tá? Só que aí tem que tomar o cuidado para não colocar um tamanho muito pequenininho. Vou chegar no extremo aí, se eu tiver o K igual a 1, eu só vou ter um indivíduo na população, eu vou combinar ele com ele mesmo, vai ficar meio estranho, tá? Além de tudo, eu só tenho uma solução para explorar, sempre ela vai ser o pai de alguém, tá? E se eu combinar ele com ele mesmo, desde que eu não tenha mutação, sempre vou gerar o mesmo indivíduo. Por outro lado, se eu falar, puta, eu
quero K igual a 1 milhão, quero gerar 1 milhão de soluções aleatórias. Até eu avaliar esse 1 milhão, calcular o fitness dela, que a gente vai ver o que é esse fitness, combinar esses indivíduos, vai tornar o processo muito lento também, né? Então tem que ter um bom custo-benefício aí, o tamanho da população, para não gerar muitos poucos indivíduos, mas também não exagerar nesse tamanho. Então eu costumo rodar sempre tamanho igual a 100, é um número interessante, tá? Bom, dado que eu tenho esses indivíduos, e pela teoria da evolução das espécies, né, eu tenho, ou teoricamente, teria que selecionar os indivíduos os mais aptos, porque naturalmente seriam eles que durariam nessa população e gerariam sucessores, já que os indivíduos menos aptos não perdurariam ou não existiriam, continuariam existindo nessa população, certo? Então eu preciso definir o quão apto é o meu indivíduo, tá? Então, assim como lá no HillClimb ou nos outros algoritmos que a gente viu até o momento, a hora que eu vou gerando os sucessores, tá? Eu tenho lá a minha função objetivo, tá? Que vai me dar o valor desse sucessor. Eu vou comparando o valor do sucessor com o valor que eu tenho, tá? Se o meu sucessor é melhor, eu moveria para esse sucessor, tá? E aqui no algoritmo genético, a gente vai ter algo parecido, tá? Que é a função que é chamada de função de fitness, que é a função de adaptabilidade, tá? Só que trocou o nome, mas é a mesma coisa, tá? Então, se eu estou no problema das 8 rainhas, o meu fitness da solução vai ser, por exemplo, o número de rainhas sob ataque, tá? Se eu estou num problema de maximização de lucro, tá? A função de fitness vai dar o lucro que eu vou ter com uma determinada solução, e assim por diante, tá? Então, é a mesma função objetivo, só que aqui é chamada de função de fitness, tá? Bom, então, dado que eu tenho a função de fitness, tá? A ideia é que eu calcule o fitness para todos esses indivíduos da minha população e no final eu selecione aqueles indivíduos que são mais aptos, tá? E para fazer essa seleção dos indivíduos que são mais aptos, tá? Eu tenho algumas estratégias, tá? Que eu até coloquei aqui, ó, como que eu seleciono os indivíduos mais aptos, tá? Então tem uma técnica bastante comum, tá? Que é chamada de algoritmo técnica da roleta. Aí como que funciona essa técnica da roleta? Tá? Como se eu tivesse uma grande roleta lá, tipo PlayStation do Yuji, etc. Só que cada entradinha dessa da minha roleta aqui, parecendo um gráfico de pizza, tá? Representa um indivíduo, tá? E o tamanho da representação desse indivíduo aqui na minha roleta, ele é proporcional ao fitness desse indivíduo aqui, tá? Então, por exemplo, ó, o 2, a aptidão ou o fitness dele, tá? A tradução de fitness é aptidão ou adaptabilidade, tá? É de 20, tá? 20 representa 25%. Se a gente colocar meio de lado, dá um quarto. Não está muito fiel essa figura não, tá? Mas a ideia é que ele tivesse 25% ocupando um quarto dessa roleta aqui, tá? O indivíduo número 1 é muito pouco adaptado, tá? Ele deu uma função de adaptação de 4. Então perceba que a representação do indivíduo 1 aqui, ela está pequenininha nessa roleta, tá? O 6 tem uma adaptação aqui tamanho 8, então ele vai ser um pouquinho maior que o 1, mas menor que a do 20, consequentemente, tá? E eu tenho aqui também, por exemplo, o indivíduo 4, tá? Que é 30%, que é a maior área da minha roleta aqui, tá? E a ideia é que se eu tenho essa representação no formato da roleta, que hora que eu girar a roleta, tá? E eu vou girar essa roleta meio que para selecionar um indivíduo, eu tenho maior chance de selecionar um indivíduo, tá? Com maior fitness do que os indivíduos com menor fitness. Então perceba que para dar um 1 aqui eu tenho que ter uma sorte muito grande. Já para dar o 4, minha sorte não precisa ser tão grande assim quanto para cair no 1, tá? A ideia é como se eu estivesse girando essa roleta, tá? E eu vou ter mais chances de cair no indivíduo mais adaptado, tá? E como que isso funciona na prática ou por debaixo dos panos, tá?
Maneira muito simples. Eu tô sem meu... Ah, tem um draw aqui. Então vamos supor o seguinte, vamos supor lá que na sequência eu tenho 5 indivíduos. Tabela, 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 tabela. Tá? Eu fiz algum cálculo aí de função de fitness. Deixa eu só deixar essa tabela mais bonitinha. Boa. Tá. E no primeiro indivíduo, o fitness deu 5, o outro deu 10, o outro deu 3. Não, vou colocar tudo na casa de 5 para facilitar. Esse daqui deu 15, esse deu 10, esse deu 5, esse deu 50. Não sei só porque esse cara aqui que não pegou. Ok? Então essa seria o fitness que eu calculei respectivamente para o primeiro indivíduo, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Tá? Em seguida, tá? O que eu vou fazer? Eu vou gerar a probabilidade de cada um desses caras aqui. Certo? Lembrando que para gerar probabilidade, eu divido esse cara pela soma, esse cara pela soma, esse cara pela soma e assim por diante. Então vou pegar minha calculadora aqui. Dá para colocar os 5 mais 15 mais 10 mais 5 mais 50. Isso dá 85. Tá? Então agora... Oxi. Eu vou pegar os 5, dividir por 85. Eu vou arredondar os valores, tá? 0,05. De forma que o somatório tem que dar 1, tá? Para ser probabilidade. 0,17. Eu vou rondando lá tudo para baixo, depois eu jogo para cima. 10 dividido por 85, mas que número filha da mãe que eu fui colocar também, né? 0,11. Tá, e se eu vou jogar para 12, vai aqui. Aqui é 0,05. E aqui... Pera aí que tá estranho. 0,59. Vou precisar arredondar mais alguém aqui, ó. Só ver. 0,59 mais 0,05 mais 0,12 mais 0,17 mais 0,05. 0,98. Deixa eu arredondar esses dois para cima aqui também. Beleza. Então o somatório desse cara aqui dá 1. Tá? Então a probabilidade desse cara, probabilidade de correr esse cara, probabilidade de eu sortear esse cara, probabilidade de eu sortear esse cara e probabilidade de eu sortear esse cara. Obviamente, quanto maior o fitness, maior a probabilidade de eu ser sorteado. Né? Depois disso, eu faço um vetor que é chamado de vetor acumulativo. Tá? O que seria esse vetor acumulativo? Esse cara aqui é igual à soma do cara anterior. Supondo que eu não tenho nada anteriormente, então esse cara aqui é a soma dele mesmo, desculpa, com o anterior. Então ele mesmo com o anterior, que é 0, é 0,06. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui é a soma dele mesmo com o anterior. Então dá 0,23. Esse cara aqui é a soma dele mesmo com o anterior, certo? O anterior aqui é 0,23.
Então 0,12 com 0,23, 0,35. Tá? Esse cara aqui é a dele mesmo com o anterior. 0,35 com 0,06, 0,41. E esse cara aqui é ele mesmo com o anterior. Esse cara aqui, 1,0. Certo? Sempre o último aqui vai ter que dar 1, que ele corresponde à soma de todo o resto do vetor. Beleza? Uma vez que eu tenho esse vetorzinho de soma de probabilidades aí acumuladas, tá? Eu vou simplesmente pegar um número aleatório, tá? Então vamos supor que eu dei um math random no Java ou random no Python, enfim, tá? E sorteei lá 0,25. Tem que sortear números entre 0 e 1, obviamente, né? Aí eu sorteei um número 0,25, tá? Aí eu basicamente, ó, esse número 0,25, tá? Eu vou comparar com as posições desse vetor para saber qual indivíduo teoricamente ele corresponderia, tá? Então, por exemplo, ó, 0,25, ele tá entre o anterior, que é 0, e esse cara aqui? Não. O 0,25, ele é menor que esse cara aqui? Então, basta comparar se é menor. Não. O 0,25 é menor que esse cara? É. Então, seria o equivalente a se eu tivesse tirado o indivíduo 3 aqui. Tá? E perceba que o indivíduo 3, ele tem 12% de chance de ser escolhido, certo? E aqui entre o 0,23 e o 0,35 tem exatamente 12%, certo? Então é como se eu tivesse colocando a probabilidade dele de ser escolhido, tipo, se ele não caiu aqui, então entre o anterior e eu tenho 12% de chance de ser escolhido. Então aqui eu tenho intervalo de correspondente a 12%. Se não caiu nesse anterior e ele cair nesse intervalo, ele tem 12% de pertencer a esse intervalo. Aqui ele tem 6% de, se não for anterior, entre o anterior e eu, isso é de 6% também. Ó. Então o intervalo de valores aqui é de 6%. E esse cara aqui, que era o maior indivíduo, tá? Ele tem um intervalo de 59% de ser escolhido. Então qualquer número entre 0,41, né, maior que 0,41 e menor ou igual a 1, tá? Vai cair nesse indivíduo aqui, ó, porque se não for menor que esse, 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 ó, todo o resto, ou seja, vamos supor que a gente sempre tenha de 0,01 em 0,01, tá? Todo o resto de probabilidade, as outras 0,59 possíveis ocorrências de número aleatório vão cair aqui dentro, tá? Então essa é a ideia da roleta e como que eu implemento, essa roleta. Tá? Então, uma vez que eu calculei o fitness, certo? Gerei essa roleta aí, eu vou precisar, tá, selecionar os indivíduos que vão gerar a próxima população. Tá? Então, vamos supor que a minha população ela é de tamanho 10, certo? Eu vou precisar selecionar 10 pais, certo? Os pais mais aptos, aí pode ter repetição de pai, tá? Não é monogâmico as relações aqui. Eu vou selecionar os 10 pais mais aptos e esses pais mais aptos é que vão gerar a próxima geração. Tudo bem? Então, basicamente, vamos construir esse mesmo procedimento aqui. Então, vamos supor que nesse caso aqui eu tinha 6. Eu vou rodar a roleta aqui 6 vezes e pegar os 6 indivíduos mais próximos, mais vamos dizer assim, mais capacitados, com maior, não mais capacitados, né, mas dando mais chance para aqueles que são mais adaptados serem selecionados para gerar a nova população. Tá? Bom, uma vez que eu selecionei, tá, quem são os pais, eu vou selecionar aqui, ó, eu vou realizar a operação de reprodução dos pais, tá? Aqui está também chamada de crossover ou recombinação, tá? No qual, se eu tenho um par de pais, eu vou gerar consequentemente um par de filhos, tá? E como que funciona essa reprodução? Eu vou ter o cromossomo do pai, eu vou ter o cromossomo do outro pai, tá? Então vamos supor que é pai 1 ou mãe, enfim, dos dois pais aqui do casal, certo?
Esse cromossomo eu vou selecionar aleatoriamente um ponto de corte. Lembra que se vocês pegarem as figurinhas lá da biologia, né, o cromossomo tem uma parte que ele é dividido, aí vai uma parte de um indivíduo combina com a parte de outro, forma um novo cromossomo e vice-versa, tá? Então aqui vai ser a mesma coisa, só que esse ponto de corte aqui eu vou escolher aleatoriamente, tá? Então vou definir de maneira aleatória onde vai ser esse ponto de corte. Uma vez que eu defini onde vai ser esse ponto de corte, tá? Então eu falei que é aqui, ó. Então eu vou pegar esta parte aqui e combinar com a outra parte do outro pai. E esta parte aqui eu vou combinar com a outra parte do outro pai. Então, consequentemente, eu vou gerar esses indivíduos aqui, ó. Então, essa primeira parte aqui, ó, veio daqui. E essa outra parte aqui, certo? Essa outra parte aqui, ela veio desse carinha aqui, certo? Aqui embaixo a mesma coisa, ó. Essa parte aqui veio desse pai aqui. Essa parte aqui veio desse pai aqui. Bom, então a operação de crossover, tá? Ela pode não necessariamente gerar um indivíduo mais rápido, porque pode ser que a hora que eu combinei uma parte, uma solução de um pai, por exemplo, desse pai aqui com outro pai, pode ser que eu gere uma solução nada a ver, tá? Não é garantido que essa combinação sempre vai me gerar soluções promissoras, porque os pais selecionados ali foram promissores, até porque eu posso nesse momento ter dado o azar, vamos dizer assim, ter selecionado um pai bem ruinzinho, que a roleta caiu bem naquele pai ali, tá? Isso em geral ele tende a acontecer bastante no começo do processo, em que eu não tenho, vamos dizer assim, indivíduos tão adaptados ou com um fitness muito alto, já que as soluções foram aleatórias, tá? Mas ao longo do processo a tendência é que cada vez mais eu vá gerando indivíduos um pouco mais adaptados, tá? Então no início do processo a população ela tende a ser bastante diversa, tá? Mas ao longo do processo, tá? Quando eu fui selecionando cada vez mais indivíduos adaptados, eles foram tendo cada vez mais peso na roleta, tá? Que essa população acaba ficando meio homogênea, como se tivessem vindo de uns descendentes ou de ancestrais comuns, tá? E uma maneira também, lembra do Hill Climb lá, do Simulated Annealing, que de vez em quando, às vezes você podia estar seguindo um caminho do seu espaço de busca ali, que a princípio parecia muito promissor, mas poderia levar a um ótimo local, tá? A gente tem a opção de dar aquela bagunçada ou aquela mexida também nesse indivíduozinho aí, nessa solução, tá? Colocando um fator ou uma mutação no indivíduo, tá? Então eu pego o indivíduo e falo, vou mudar uma coisa nele, por exemplo, vou mudar um gene do cromossomo dele, tá? E eu vou, obviamente, gerar uma nova solução. Essa solução pode estar muito distante dessa solução original devido a essa mutação, tá? E então, uma solução é você definir uma taxa de mutação, tá? Qual que é a probabilidade de haver mutação? Normalmente essa taxa de mutação não é muito alta, para você não deixar totalmente aleatório, porque você está com a taxa de mutação igual a 1, todo mundo você vai alterar tudo de todo indivíduo, então o negócio fica meio aleatório, tá? Então normalmente essa taxa é meio baixinha, então se eu definir lá, por exemplo, 0.05 é a minha taxa de mutação. Uma vez que eu gerei o indivíduo, tá? Eu vou pegar cada gene desse cromossomo aqui e vou jogar uma moeda, tá? E vou verificar se essa moeda ficou, se esse número aleatório que eu sorteei aí cai dentro dos 0.05. Então, joguei um número random, é menor ou igual a 0.5? Se a minha taxa de mutação for de 0.05. Aí eu venho aqui e troco o indivíduo. Vou para o próximo, é igual? Vou e troco. É igual? Vou e troco. É igual? Vou e troco. E vou fazendo isso, tá? Então aqui, por exemplo, ó, deu uma taxa de mutação, bateu, só caiu nesse gene aqui, tá? Aí eu vou lá e vou trocar só o valorzinho daquele gene, tá? Lembrando que essa probabilidade normalmente não é muito alta, senão fica tudo muito aleatório, tá? E quando que eu paro de gerar essas soluções aí, tá? Então eu tenho por tempo de execução, normalmente eu falo, ó, vai gerando o indivíduo
até 100 interações, ou a centuagésima geração, tá? Ou por tempo de execução, fala, ó, fica 2 horas rodando, gerando indivíduo aí também pode, normalmente é por número de execução, tá? Pela falta de diversidade, então, por exemplo, é comum você, quando você está gerando os indivíduos do algoritmo genético, você plotar qual que foi o melhor fitness de uma geração. Então você está vendo que no começo você está com fitness muito baixo, do ponto que eu quero maximizar, né? E ao longo do tempo ele vai aumentando o fitness, e depois o fitness fica estável, tá? Então quando chegar nesse momento de estabilidade, tá? Você encerra a busca, ou quando você encontrou o máximo ou mínimo global. Então, por exemplo, eu estou no problema das 8 rainhas. Eu já encontrei, eu gerei um indivíduo lá, calculei o fitness, deu 0. Fala, já encontrei minha solução. Então posso parar o problema de busca. Tá? Então aqui, ó, eu tenho o algoritmo do algoritmo genético, tá? Em que aqui, ó, recebo uma população, função de fitness, tá? Então, como input, ele já está colocando que eu estou gerando essa população do lado de fora do algoritmo, essa população inicial. Tá? E aí, vamos lá. Ó. Nova população começa vazia. Tá? Para um for de 1 até o tamanho da população, ele faz a seleção aleatória do X, seleção aleatória do Y. Obviamente que esse random selection é baseado na roleta, para dar mais probabilidade. Tá? Tanto é que ele está passando aqui, ó, a função de fitness por random selection, para você dar maior, apesar de ser aleatório, ter maior probabilidade de sair aqueles mais bem adaptados, tá? E reproduz o X, o Y. Então vou gerar um child aqui, que é resultado da reprodução, ok? Bom, if small random probability, se com uma pequena probabilidade aleatória acontecer, tá? Ou com a probabilidade de acontecer, com uma pequena probabilidade aleatória, se acontecer de disparar essa probabilidade, ficou meio estranho esse algoritmo, tá? Então mute o filho, tá? E então adicione o filho na nova população, tá? Perceba que aqui ele está usando uma abordagem um pouco diferente da que eu fiz no slide, mas não tem problema não, tá? No slide o que eu faria? Em vez do que para cada par de indivíduos, tá? Eu gero 2 novos filhos, tá? Aqui ele só está considerando que eu estou gerando um filho, mas perceba que esse gerar um filho fica meio composto, porque qual parte do primeiro trecho do neurônio dos pais eu vou considerar, qual parte dos filhos eu vou considerar, tá? A menos que você avalie os 2 filhos e gere o fitness dos 2 filhos e acabe retornando um filho só. Aí você pode rodar desse jeito, ou você pode rodar que nem está no slide, que aí eu vou percorrer de 1 até metade da população aqui dos pais, porque aí para cada 2 pais que eu selecionar, eu também gero 2 filhos. Então tem essas 2 abordagens para fazer, tá? Então vou gerar um novo filho e no final a minha população, tá? Ela vai corresponder a essa nova população que eu gerei aqui em cima, ó, do add child to new population, tá? Beleza. Dado que agora eu tenho a minha nova população, eu vou continuar repetindo esse processo. Até quando, ó, some individual is fit enough, tá? Ou seja, quando eu atingi um padrão de fitness ali definido, por exemplo, o ótimo global ou ótimo local, tá? Ou um tempo suficiente tiver passado. Esse tempo pode ser computacional ou número de iterações, tá? E aí, ó, eu vou retornar qual que é o melhor indivíduo, a hora que eu sair dessa repetição, qual que é o melhor indivíduo na população de acordo com o fitness, tá? Então, vou pegar essa minha última população. Quem que é o melhor indivíduo dessa minha última população? Fulaninho. Vou retornar ele. Tá? Aqui ele tem o parâmetro de fitness, recebeu XY, N length X, retornou o número. Ele está sempre combinando, aqui ele está sempre combinando a primeira parte do X, tá? Com a segunda parte do Y. Tá? Não é muito inteligente essa abordagem, enfim, pode usar essa abordagem aí. Tá?
Porque em algum momento pode ser que eu selecione o Y aqui primeiro no lugar do X, depois o X, e vai acabar dando o mesmo resultado da reprodução. Ok? Bom, características gerais aqui do algoritmo genético, então, assim como a estratégia lá do Stochastic Beam Search, elas combinam uma estratégia de subida de encostas, tá? Com uma exploração aleatória, então no Stochastic Beam Search, né, a gente vai melhorando, e tem um fator de aleatoriedade também, ou como se fosse Hill Climb simultâneos do tipo estocástico, que permitam alterar ou mover para uma solução pior, tá? Esse mover para uma solução pior, tá, seria pelo fato de eu sortear ou poder sortear um indivíduo não tão adaptado, né, geneticamente, e esse indivíduo gerar novos indivíduos, tá? Além disso, não só essa questão de eu poder escolher um indivíduo pior, tá, para mover para um ponto nem sempre acima, se a gente pensar naquela superfície de busca, tá, ou na superfície de erro, enfim, costumo chamar, mas também a aleatoriedade pode fazer com que os meus indivíduos não necessariamente sempre vão tentando subir em costa acima, né, mas de vez em quando mudem um pouco ali no espaço de busca, tá? Bom, aqui tem mais um exemplo de combinação quando eu tenho o vetor das 8 rainhas, tá? Então aqui, por exemplo, ó, naquele vetorzinho que eu tinha feito, né, cada posição aqui corresponde a onde que a rainha está naquela coluna, né? Então aqui tem um indivíduo, aqui tem outro indivíduo, aqui tem um indivíduo, aqui tem um indivíduo, ó. Inclusive as posições aqui sobre ataque, e aí ele vai estar fazendo aqui ou simulando aqui quais que seriam as combinações, tá? Então aqui ele pegou esse trechinho do neurônio, calculou como se fosse aqui o ponto de divisão, essa parte ficou aqui, essa parte aqui veio para cá, essa parte aqui veio aqui e a outra foi lá para cima, e a de cima correspondente foi para baixo, tá? E aqui no outro passo ele está mostrando umas trocas que ele fez aqui aleatoriamente para realizar essa mutação, ok? Então tem aqui em visão em termos de tabuleiro como é que isso vai ficar, tá? E lá naquela implementação das 8 rainhas, tá, também vai ter a classe AG. Deixa eu só parar essa repetição aqui, tá? Agora eu tenho um array list de estados, tá, que corresponderiam à minha população, tá? Eu tenho esse cálculo heurística, que é a minha função de fitness, inclusive, tá? Aqui, ó, tem a parte que eu estou fazendo a roleta, tá? Da mesma forma como eu tinha feito, tá? Esse gerar nova população aqui, população em roleta, é para eu gerar uma nova população de indivíduos, tá? E aqui nesse gerar nova população, onde eu recebo a roleta e recebo a população, eu estou fazendo exatamente o parecido com o que eu falei, ó, nova população, enquanto a nova população, que seria o equivalente, não lembro como que eu chamo o algoritmo, new population, tá? Equivalente a meu new population, tá? Enquanto essa nova população, o tamanho dela for melhor que o tamanho da população, que sempre a próxima geração tem o mesmo número de indivíduos que o da geração anterior, vou fazendo o sorteio de números aleatórios, pegando qual que é o indivíduo na roleta, seleciono o indivíduo 2 de maneira aleatória também, tá? Pego os indivíduos, pego os cromossomos de cada um dos indivíduos, sorteio uma posição aleatória, tá, do tamanho do vetor dos indivíduos, tá? E aqui eu estou fazendo a combinação, cromossomo do primeiro indivíduo com o cromossomo do segundo indivíduo, pegando quais seriam as posições e aqui fazendo a combinação deles com base no cromossomo do indivíduo 1 e no cromossomo do indivíduo 2.
tá ok? Depois, no final, eu adiciono os dois novos indivíduos, indivíduo 1 e o indivíduo 2, na população. Ok? Mas aí dá uma olhada certinho da representação do tabuleiro por trás, que tem bastante coisa para... na verdade, assim, não é bastante coisa, mas só para vocês verem como que eu estou representando o tabuleiro, o cromossomo, a representação desse tabuleiro, ela está naquele formato de string ainda. Tá? Só para plotar na tela que eu faço uma matrizinha depois aí. Tá? Tudo bem, pessoal? Então essa parte dos algoritmos genéticos. Depois eu vou fazer uma outra implementação de um outro problema sem ser da rainha, que eu vou implementando ele do zero. Mas de qualquer forma, dê uma olhada no problema das 8 rainhas, que está disponível no Moodle em Java. Essa nova implementação, obviamente, eu vou fazer em Python com vocês, tá? Então